Então, Fábio, pode falar aí para nós a sua trajetória, né? Como é que começou a sua carreira como desenvolvedor Android, o primeiro passo, né? Acredito que no final dos estudos, em algum momento tiveste a sua primeira experiência profissional. Então, pode comentar esse momento, né? Essa transição dos estudos para o início da sua carreira. Sim, boa tarde, antes de mais. Foi. Já vão uns aninhos, já vai ser um bocado difícil lembrar assim com exatidão, mas eu tirei o curso lá no Porto e uma das cadeiras do fim de curso, ou uma das disciplinas, já contém algum trabalho em empresa. E aí eu fiz a tese e esse trabalho numa empresa que se chamava Fraunhofer Portugal Ecos, é um centro de investigação e desenvolvimento que tem projetos para países em desenvolvimento e projetos também para a indústria. Na altura fiz a minha tese de mestrado lá numa aplicação que tinha com vista integrar câmaras em transportes públicos, quaisquer transportes públicos, autocarros, aviões, e transformar esses veículos em veículos turísticos. Portanto, qualquer pessoa que estivesse a passear num autocarro, por exemplo, ou de avião, conseguir ter um acesso 360 graus a tudo aquilo que está no seu exterior e ter alertas quando está a passar por um ponto de interesse naquela cidade. E desta forma deixámos de ter não só aqueles autocarros turísticos que temos habitualmente nas cidades, mas qualquer autocarro, por exemplo, passar a ser um veículo turístico. E na altura foi um bocadinho desafiante, porque estava um miúdo, não é, que está a acabar a faculdade, começar a fazer assim um projeto que tinha muito diferentes características. Eu tinha que fazer a parte do back-end, depois fazer a parte da aplicação Android. Não me focava só num problema específico. A parte do back-end tinha alguns desafios também a nível de detectar quando estávamos a passar por um ponto de interesse, porque utilizávamos análise de imagem e geolocalização ao mesmo tempo. Então o telemóvel tinha que mandar geolocalização para o servidor e também algumas imagens que eram capturadas das câmaras que estavam colocadas no veículo. E o servidor, juntando aquela informação toda em tempo real, tinha que fazer análise de imagem, detectar alguns pontos de interesse, ver na base de dados que nós tínhamos de imagens e de informação textual sobre aqueles pontos de interesse, se estaríamos perto de um desses pontos de interesse, e rapidamente lançar um alerta para o utilizador no telemóvel e colocávamos através de realidade aumentada em cima da imagem que o utilizador estava a ver do exterior do veículo, informação textual sobre aquele ponto de interesse. Então eram muitos pontos por onde isto podia falhar para um projeto que demorou 6 meses, já era apenas uma prova de conceito, e nesses 6 meses eu ainda tinha que escrever um documento de quase 100 páginas, que era a tese de mestrado. Então não foi uma transição suave, foi uma transição um bocadinho difícil, porque realmente o projeto era muito ambicioso. Na altura deu muito gozo a fazer, mas parecia que tudo corria mal, porque eu fiz o projeto quase todo sem o hardware, por assim dizer, sem as câmaras reais que iam ser colocadas no veículo e sem alguns aparelhos que nós precisávamos, por exemplo, para converter a alimentação de um veículo, que normalmente tem uma porta de 12 volts ou de 12 volts ou de 24 volts, que é o isqueiro, converter essa alimentação em alguma coisa que nos permitisse alimentar, por exemplo, um computador, onde correr o servidor e as câmaras também. Então, esse material chegou a 3 semanas de eu ter de entregar a tese, para teres uma ideia. Uau. Portanto, foi uma grande misturada. No fim aquilo funcionava, é claro que não tinha uma aplicação fantástica, e a parte da análise de imagem também era algo limitada, e do próprio servidor, mas tudo funcionava e deu para fazer uma prova de conceito, e pronto, foi o início de uma carreira que se manteve assim difícil em alguns períodos, mas que foi boa. Uau, uau. Eu achei interessante, assim, fiquei curioso para saber sobre os desafios do projeto, né? Então, você já descreveu ali como é que foi tudo, né? As exigências que o projeto tinha. E deixa eu ver se eu consegui entender corretamente. Então, ali nós temos o transporte público, né? E lá tem uma câmera, e essa câmera capta 360 graus de tudo à sua volta. Várias câmeras. Várias câmaras para conseguirmos esse efeito, porque em 2013
início de 2013, aliás, câmaras 360 graus ainda não eram aquilo que são hoje. Então nós tínhamos de conjugar pelo menos 4 câmaras, uma para a frente, uma para trás e 2 para os lados, para conseguirmos essas imagens 360 do veículo. E tinham de ser boas câmaras com boa abertura para ainda assim conseguirmos essa captura. Ok. Então, essas câmaras juntavam suas imagens e enviavam para o servidor, não é? Sim. Ela estava lá a aplicação back-end. Essa aplicação back-end faz o processamento dessas imagens e tenta descobrir pontos de interesse dentro do ângulo que essas imagens foram captadas. Sim. E aí, imediatamente notificar a pessoa lá que tem no seu smartphone. Olha, você está num ponto interessante, você pode parar aí para visitar. Sim, ou guardar o ponto para mais tarde, ler, por exemplo, a informação textual com um link para o site daquele monumento, por exemplo. Tinha várias informações, ao mesmo tempo que desenhava à volta daquele monumento, em realidade aumentada, uma linha que identificava precisamente aquele monumento na imagem que o utilizador estava a ver no seu ecrã. Portanto, não estava propriamente a mostrar uma fotografia ao lado, para a pessoa ver uma fotografia que foi tirada há 10 anos e está ali um monumento completamente diferente. Não, está a ver a imagem em tempo real e aparecia uma linha verde, por exemplo, à volta daquele monumento, a identificá-lo à medida que o autocarro se ia movimentando e ao lado, por cima dessa imagem, informação textual sobre aquele monumento. Foi engraçado. Acho que só a parte da análise de imagem já era um desafio, para mim, na altura, e foi. Quanto mais ter que fazer um servidor que integrasse estas partes todas, considerar a geolocalização do veículo também, porque, por exemplo, um dos grandes desafios é que tu não consegues, ou pelo menos naquele tempo não conseguíamos, com o processamento que havia à data, analisar centenas de imagens em simultâneo, não é? E uma câmera dá-te muitas vezes 30 frames por segundo, 40 frames por segundo, portanto, além de termos que baixar esta frequência de imagens para 15, 10 imagens por segundo para analisar, ainda assim era um poder computacional bastante elevado. E também não podíamos estar a comparar com todos os monumentos que tínhamos na nossa base de dados. Então a geolocalização tinha aqui um fator determinante, porque nós só começávamos a analisar um determinado ponto de interesse quando nos aproximávamos 100 metros ou 200 metros daquele ponto de interesse. Mas aí começamos a jogar com a falha do próprio sistema de localização. E estando a utilizar um smartphone, por exemplo, para essa localização, como tu também sabes, há muitos pontos de interferência, principalmente no meio das cidades, em que edifícios altos, ou cheios de vidro, ou cheios de metal, principalmente até o metal, afetam largamente o sinal de GPS. E mais uma vez não estamos a falar de 2023, estamos a falar de 2013. Então tudo funcionava ali 5 velocidades abaixo. E vocês usavam o Google Maps API? Como é que era essa questão da geolocalização? Ou usavam outro serviço, outra API para isso? Olha, uma boa pergunta, já não tenho bem memória, mas eu acho que sim. Utilizávamos a localização de um telemóvel que estava no autocarro e que enviava também essas coordenadas para o servidor, e depois cada ponto de interesse tinha a sua localização fixa, como é evidente, e nós calculávamos uma distância, neste caso, quando eu digo nós, fui sempre eu, porque era uma tese de mestrado, atenção, fiz tudo isto sozinho. Calculávamos uma distância linear, existem algoritmos para calcular a distância linear entre dois pontos, duas coordenadas GPS na Terra, a uma determinada altitude, e nós calculávamos essa distância linear e a partir de um determinado range de interesse começávamos a considerar apenas alguns pontos de interesse que estivessem naquele range para depois fazermos a análise de imagem. Cada vez que, claro, se um ponto de interesse fosse detectado, por exemplo, a partir dali começávamos a focar muito mais naquele ponto de interesse durante os próximos X segundos, porque já sabíamos que estávamos perto daquela imagem e sabíamos, por exemplo, que se uma imagem aparece na câmara frontal do edifício, mais certo é ela passar pouco tempo a aparecer na câmara lateral, ou numa das câmaras laterais, não é? Porque o autocarro, seguindo aquela rota, nós conseguíamos ter essa previsão. Mas eram muitas variáveis a considerar e fazer uma coisa que funcione nesta magnitude. Precisamos de uma boa equipa, e não só de uma pessoa, e muito menos com 6 meses. Então ali era só tese de mestrado, né? Sim.
E você sozinho ali, eu acredito que ao fazer a gestão do recurso tempo que você tinha à disposição, algumas coisas você teve que deixar de lado, assim, né? E focar Sim, naquilo sim. que era mais importante. Exatamente. E na altura, por exemplo, a aplicação Android, que até era aquilo que eu gostava mais, e depois foi nisso que fiz a minha carreira toda, foi se calhar a mais prejudicada, pelo menos a nível de interface, não tinha uma interface apelativa, Uhum. funcionava para a prova de conceito, mas não era chamativa. Mas pronto, isso era um daqueles pontos de melhoria que podem ir sendo feitos ao longo do tempo, até com a ajuda depois de um designer, se houver viabilidade da prova de conceito. Outro ponto de falha, por exemplo, era a base de dados não podia ser muito extensa na altura porque não tínhamos capacidade de processamento para muitos pontos de interesse em simultâneo. Não estávamos a usar um servidor na cloud, que também, mais uma vez, hoje em dia é muito mais fácil de utilizar, por exemplo, até com os recursos da Google do que naquele tempo, com Firebase, por exemplo. Usávamos um portátil que estava até colocado dentro do veículo, neste caso, e um router que também estava dentro do veículo, portanto era tudo muito arcaico, mas a nível de prova de conceito acabou por funcionar tudo, o que para mim já foi uma grande vitória. Realmente, na época isso era algo muito inovador, né? Acho que Sim, hoje, sim, sim. acho que hoje já é comum em grandes cidades ter aplicativos que usam o mesmo conceito, essa base tecnológica, lugares assim, Sem dúvida, pontos sim. turísticos. Vê-se muito, inclusivamente nos aviões, temos acesso já a câmaras nos próprios aviões que nos dão algumas imagens fantásticas do exterior do avião, mas em autocarros. Passado alguns anos, 2016, 2017, já me lembro de ir a Londres e ver alguns sistemas parecidos, que não eram tão elaborados a nível de informação que pudessem, por exemplo, difundir para os smartphones dos utilizadores que estão dentro do veículo, mas que já tinham pelo menos câmaras nos autocarros e difundiam para ecrãs do próprio autocarro e a pessoa podia ter acesso a uma visão quase 360. Claro que não é tão confortável como estás no teu telemóvel, não é? E poderes ter acesso a uma quantidade muito maior de informação, mas não tenho a certeza se este sistema existe nestes moldes hoje em dia, nunca mais verifiquei. Depois, quando passou esta fase da tese de mestrado, eu fui contratado efetivamente pela Fraunhofer para continuar a trabalhar lá, mas imediatamente mudaram-me de projeto e a partir daí esse projeto ficou na gaveta e, se bem me lembro, o centro de competências que eles tinham direcionado para os transportes foi mesmo terminado naquela altura e, portanto, os projetos que haviam a decorrer foram encerrados. Por isso, sim, foi uma aventura, foi giro, mas com muita pena minha acabou por nunca chegar a um produto final que fosse para o mercado. Eu acho que tinha potencial, acredito piamente que sim, mas pronto. Aí ia talvez ter que contar com investimento por trás. Ou se esse investimento não viesse de fora, teria que criar esse investimento. E talvez naquele momento Sim. Não era muito conveniente, né, dadas as circunstâncias. Sim, o modelo da Fraunhofer sempre foi muito investir em projetos de mestrado e de curta duração e depois, mediante a viabilidade de indústria desses projetos, ou estendê-los ou, se já tiverem um investidor, por assim dizer, um cliente, aí sim ele fica com viabilidade imediata e colocam pessoas a trabalhar nele. Mas o que acontecia muitas vezes era que mesmo os projetos que não eram terminados ficava uma pessoa a trabalhar nesses projetos durante, às vezes, anos e só com 20% ou 30% da sua alocação mensal, por exemplo. Então, apesar de ser um modelo que te permite disparar em várias direções e se uma delas render, se calhar a empresa tem lucro, também faz com que muitos daqueles projetos que até pareciam ideias interessantes acabem por ficar na gaveta simplesmente porque nunca apareceu quem nos financiasse. Mesmo que eles pudessem ter interesse. E foi o caso, por exemplo, do EasyDoc, que depois me levou a Moçambique também para eu trabalhei contigo durante umas semanas, e de muitos outros. Um projeto interessantíssimo que ainda hoje, sempre que eu faço uma entrevista de emprego, é quase sempre o projeto número 1 que eu falo, que é o Malaria Scope, que é um projeto fantástico. Eu julgo que ainda hoje em dia, passados 10 anos, o meu team leader nesse projeto na Fraunhofer continua a trabalhar nele e o projeto nunca arranjou cliente. E eu vou-te explicar o que é o projeto. Tu vais imediatamente ver
ver benefícios e vais ver que é um projeto fantástico, e é efetivamente um projeto fantástico. Ele chamava-se Malaria Scope e o objetivo era permitir a qualquer país em desenvolvimento, através da compra de alguns componentes online e de outros componentes que são impressos numa impressora 3D, construírem o seu próprio microscópio eletrónico, e esse microscópio liga-se a uma aplicação de smartphone, suporta a injeção de uma lamela e depois, através de 2 ou 3 cliques, automaticamente nós conseguimos analisar aquela amostra de sangue de uma qualquer pessoa. Claro que é sempre necessário um enfermeiro para colher uma amostra de sangue, mas a partir dessa fase nós conseguimos tirar 100 ou 200 fotografias a cada amostra de sangue, magnificadas, contar o número de glóbulos brancos, contar o número de glóbulos vermelhos e contar o número de parasitas de malária. E ainda conseguíamos, com alguma margem de erro, mas que aqui já não era assim muito significativo, identificar qual o tipo de parasita. Salvo erro, na altura existiam, acho que há 4 categorias de parasitas e ao todo há 21 parasitas, tipos de parasita diferentes, com pequeninas diferenças. Às vezes é só uma extensão milimétrica de uma caudinha do bichinho, e a olho humano, por um especialista, por um médico, eles conseguem identificar isso. Mas numa aplicação é extremamente difícil, e nós conseguimos com uma bastante satisfatória taxa de sucesso identificar qual o parasita. E portanto, com os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e a contagem de parasitas, nós conseguimos dizer que aquela pessoa estava infectada com malária, qual o tipo de malária e qual a medicação mais adequada para aquela pessoa. Este diagnóstico, para te teres uma ideia, ainda hoje, ou até há poucos anos, demora por um médico especializado cerca de 3 horas a fazer. Portanto, são 3 horas da vida de um médico. Se ele quiser ter uma noção perfeita, que eu acho que é como a medicina deve ser, do diagnóstico que vai fazer, ele demora cerca de 3 horas, porque ele tem que ver imensas amostras de sangue. Nós conseguimos tirar 100 em cada lamela, tem que fazer a contagem de cada um destes elementos, tomar notas, chegar ao fim, fazer o somatório todo, ver qual é o tipo de parasita mais predominante, e aí administrar a medicação ou passar a medicação que é mais adequada para aquele paciente. E nós com uma porcariazita de um microscópio, que eu, se bem me lembro na altura, o custo de produção daquele microscópio era super banal, uns 200 ou 300 euros, não posso agora precisar. E com uma aplicação de telemóvel conseguimos fazer isto tudo. É um projeto que eu acho que é fantástico, é revolucionário. Funcionava-se com ou sem internet, portanto nós podíamos correr a análise de imagem quer na aplicação do smartphone localmente no Android ou num servidor. Claro que um servidor era exponencialmente mais rápido, mas como tu sabes, em África muitas vezes, mais vezes do que nós gostaríamos, é difícil ter um acesso à internet, principalmente naqueles sítios mais remotos. E se tu tens um telemóvel que te consegue dar aquele diagnóstico em 2 ou 3 horas, isso se calhar muitas vezes faz toda a diferença entre uma pessoa conseguir ter rapidamente a medicação que precisa ou não. Porque uma das formas que eu me lembro que nós estudávamos de operação destes centros de saúde, vamos chamar-lhes assim, ambulantes, que havia por lá por África, era simplesmente uma carrinha que ia um dia para uma cidade remota e outro dia para outra, e passava lá o dia e fazia coletava várias amostras e depois só eram analisadas num laboratório no centro da cidade, ou assim, não conseguiam ser analisadas naquele local, porque normalmente ia um enfermeiro ou um técnico que fazia a coleção da amostra e eles não tinham quem analisasse a amostra propriamente dita. Portanto, a amostra tinha que viajar centenas de quilómetros às vezes para um laboratório para ser analisada, para depois ter que ir lá novamente alguém diagnosticar e dar alguma indicação àquela pessoa. Nós ali, numa questão de horas, conseguíamos dar aquele resultado à pessoa. Um projeto fantástico, na minha opinião, claro, que acabou por nunca sair da gaveta porque nunca chegou a haver quem financiasse aquele projeto. E ele foi continuando a ser desenvolvido ao longo dos anos e aperfeiçoado, mas durante aqueles 6 meses ou um ano em que eu lá estive a trabalhar nesse projeto, era fantástico. A velocidade que as coisas aconteciam, os desafios que nós tínhamos, porque montar um microscópio de raiz não é nada fácil,
foram várias empresas de impressão 3D também com quem trabalhamos e várias versões de microscópio com que trabalhamos. E a última versão era muito satisfatória, para a altura era muito satisfatória. Eu imagino se nós fizermos aquilo que seria possível fazer se houvesse algum dinheiro na mesa e mais recursos para aperfeiçoar aquele produto. E a diferença que se calhar poderia ter feito, não é? Que acaba por ser aquele principal fator. Um produto destes no mercado, a diferença que pode fazer. Quase todos os médicos com quem nós falávamos ficavam extremamente interessados. Era uma cena quase do outro mundo, porque muitas vezes eram médicos até mais velhos, então verem aquilo que era quase o trabalho deles a vida toda, que era contar parasitas e identificá-los e diagnosticar nesta doença, ver aquilo a ser feito assim de forma automática era uma coisa surreal. Deu muito gosto também. E eu até lembro que na altura que trabalhávamos juntos no projeto Isidoc, tinha lá um documento que descrevia os projetos que a Farnelco estava a dar seguimento naquela época, né? E um deles era esse, né? Malaria-Scope. Sim, exatamente. Isso eu bem me lembro, era mesmo isso, era um smartphone e depois a lupa ali, né? Lupa não, era um microscópio, né? Ficava ali por baixo, usando a câmera do smartphone, né? Então a câmera, olhando para aquela imagem gerada pelo microscópio que estava ali por baixo, já permitia a visualização, né, do que está ali, né, permitia que o médico, no caso, pudesse fazer o seu diagnóstico, né. O aplicativo não fazia isso, né, era um médico que fazia uso. Não. Tínhamos as duas possibilidades, portanto, as amostras de sangue ficavam disponíveis remotamente se o médico quisesse validar, mas a própria aplicação fazia o diagnóstico, conseguia contar os parasitas e contar os glóbulos brancos em cada amostra e vermelhos, fazer o cálculo da parasitémia e dizer que aquela pessoa tinha uma parasitémia de X%, com predominância do parasita Y, e dava aquela informação toda detalhada para o médico, já com um elevado grau de certeza. E um projeto desses não ter saído da gaveta é triste, não é? É triste. É triste. Opa, sim. Mas eu entendo que nós, como desenvolvedores, não temos essa função, né? Pelo menos nos projetos como esse que a gente participa, não temos a função de vender o projeto. A gente só desenvolve, executa, né? Faz com que seja o mais bonito, o mais viável possível, mas alguém por cima tem que ter só essa tarefa de fazer o marketing, vender para quem pode investir. Exatamente, sem dúvida. E muitas vezes a Fraunhofer caía nesse problema porque eram quase os desenvolvedores também a fazer parte desse marketing do produto e a tentar arranjar investidores. Pronto, e muitas vezes, claro, não sendo uma pessoa especializada, não se consegue o mesmo sucesso, naturalmente. Mas pronto, são ossos do ofício e nós fazíamos a nossa parte. Mas é um projeto que me dá realmente muito gosto de falar e realmente é muito raro ter uma entrevista em que não falo desse projeto, porque acho que é um projeto lindo, o objetivo era fantástico, estava praticamente desenvolvido e é com muita pena que vejo que nunca foi para o terreno salvar vidas. É interessante isso, né? E aí voltamos naquela questão, né, que tem a ver com vendas, né, marketing. E parece que nós, assim, desenvolvedores, temos alguma dificuldade nisso, né? Fazer um marketing, divulgar, a comunicação. Hoje em dia fala-se muito de soft skills, que é uma coisa muito mais necessária nos dias de hoje. E pelo menos eu tenho visto, né? A minha percepção é que essas são habilidades que muitas vezes são esquecidas, né? Muitas vezes temos dificuldade de nos lembrar de fazer isso, de desenvolver essas habilidades. Porque muitas vezes estamos ali focados na programação, na parte técnica, no Java, orientação a objetos, código aqui, código ali, então sobra pouco tempo para interagirmos, vendermos a nossa ideia, comunicarmos com as pessoas. E o que tu tens a dizer sobre isso? Tu também percebeste isso? Quando tu olhas para ti mesmo, quando tu olhas para outras pessoas com quem já trabalhaste, os desenvolvedores, a questão das soft skills, a sua importância, né? E essas ramificações como a questão do marketing, né? Sem dúvida. Não só a questão do marketing, mas até na sua componente mais básica, ou nas suas componentes mais básicas, as soft skills, a própria interação com outros developers no nosso dia-a-dia, não é? Uhum. E principalmente com malta que não é developer, que é quase sempre, ou se calhar uma grande porcentagem das vezes, o grande problema dos developers é comunicar com pessoas que não falam a mesma linguagem. Às vezes até já se vêem atritos
mobile developers com back-end developers, porque as linguagens já são ligeiramente diferentes e o mindset é muito diferente. E quem já fez muitas vezes, se nos focamos, por exemplo, só em mobile ou só em back-end, nós não temos completa noção do que se passa do outro lado, mas quem já fez as duas tem uma perfeita noção que são dois mundos completamente diferentes. Mesmo o mindset de desenvolvimento numa linguagem que não tem tempos de compilação, por exemplo, tem compilação instantânea, ou até para quem trabalha em front-end, por exemplo, ou com React, é muito diferente de, por exemplo, Android developers que, se tu tens um projeto grande e estás, por exemplo, em 2014, os tempos de compilação muitas vezes não eram muito favoráveis, não é? Tu querias testar uma pequenina mudança no código e às vezes eram 5, 10 minutos. Eu tive, ainda recentemente, quando eu cheguei à Alvier, ou na altura à Nesu, porque a Nesu depois transformou-se em Alvier, posso falar disso mais à frente, nós tínhamos uma aplicação que era uma app de fintech, como temos aqui, por exemplo, temos o Revolut, se calhar é o mais conhecido por muitas pessoas, uma aplicação de pagamentos, não sei aí no Brasil qual será a mais conhecida, eu acho que vocês têm o Pix, mas não sei se é exatamente uma fintech. Temos aí o PicPay, Nubank, acho que é ouvido falar, né? Sim, pronto. Que tem aplicações que permitem aos clientes fazer pagamentos e transferências imediatas, muitas vezes, transferências para outros países, e a Mezu tinha uma aplicação semelhante, e eu lembro-me que quando lá cheguei, eu cheguei a ter tempos de compilação de 50 minutos. Uau! 50 minutos? Mesmo, 50 minutos. O que é perfeitamente inadmissível, mas depois explica como é que explicas a um tipo de back-end que estás de mãos atadas, porque tu, qualquer alteração que queiras fazer ali para testar, até tu conseguires ter um tempo de compilação razoável, é quase impraticável tu seres produtivo. Eu chegava a fazer várias alterações durante meia hora, em papel, a tentar pensar como é que eu resolvia aquele problema em papel, tentar resolver vários, ou fazer vários testes com vários prints, para a cada compilação conseguir ter o máximo de informação possível para resolver um problema. Isso em 2019, acho eu que foi quando eu entrei lá, é impensável, é impossível, aliás. E posso dizer que passado 3 ou 4 meses, um dos grandes achievements que consegui lá foi que o tempo de compilação fosse normal, 2, 3 minutos, que era um impacto na produtividade gigantesco. Das equipes. Então, veja só, deixa eu ver se eu consigo imaginar isso. Você chega lá, encontra uma equipe de desenvolvimento e o desafio que estão a ter são esses tempos de build, né? Projetos. Um dos desafios. E tu falas bem, tu dizes, encontra uma equipa de desenvolvimento, não propriamente porque eu fui contratado, porque eles despediram os outros 2 senior developers que lá tinham. Então eles contrataram, deram 3 semanas, acho eu, aos gajos, e eles passaram a informação e foram os 2 mandados embora. E havia vários problemas na app, mas esse era gritante, era crítico. E na altura eu fiquei sozinho com um junior developer a trabalhar, e foi assim, a equipa manteve-se assim durante 2 ou 3 anos e meio, acho eu, e depois contratamos mais um developer para a equipe. Então eram 2, né? Sim, éramos 2. Fiquei eu e um miúdo. E havia mais junior ali. Exato. Uau! Mas começamos a falar disto por causa das soft skills, e eu estava a explicar isto porque muitas vezes é muito difícil mantermos esta comunicação, porque os mundos são tão diferentes. Imagina, este era só um dos problemas. Malta de back-end que consegue instantaneamente correr o seu código e testar um algoritmo, e malta de Android que se calhar às vezes tem de esperar 5 a X minutos, como no meu caso, por exemplo, chegaram a ser 50 minutos para testar uma pequena coisa, e às vezes é difícil quando estes mundos se cruzam. Mas sim, eu acho que a importância de nós sermos capazes de comunicar é uma das coisas mais importantes no desenvolvimento, principalmente se queremos subir na carreira, não é? Se não queremos ficar estagnados lá em baixo como developers. Mas é uma coisa que eu não vejo muito, quase nada, aliás, na maior parte dos developers. É uma grande dificuldade, e vejo muitas empresas a tentarem crescer e muitas vezes a promoverem os seus developers mais antigos, a tech leads e a CTOs, muitas vezes. Já vi isso acontecer, ou a engineering managers, e essas pessoas não têm qualquer capacidade de liderança ou de comunicação. Isso é muito preocupante,
é muito preocupante, acontece com muita frequência, é um dos meus pontos fracos, e eu admito isso quase sempre, ou sempre nas entrevistas que faço. Já fui tech lead várias vezes. Não é o papel que eu mais gosto de fazer. Eu sou aquele clássico programador que gosta de estar no seu canto, com os fones, concentrado, e mostrar trabalho feito ao longo de 2 ou 3 horas, ficar orgulhoso daquele trabalho, mesmo que seja só eu, mesmo que mais ninguém veja que aquilo está bem feito. Eu sou esse tipo de programador, mas muitas pessoas nem sequer têm essa noção e querem simplesmente crescer e subir na carreira. Eu saí da Alvier como tech lead e vim para a Volvo como um senior developer, e sinceramente estou muito mais feliz como senior developer. Foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, foi que se calhar esta subida não vai ser um passo que eu ambiciono. Se calhar era quando eu comecei, e ao fim de 4, 5 anos de carreira começas a pensar que é o natural de acontecer, seres promovido a tech lead, e depois muitas vezes não há muita progressão, porque a seguir a isso já são engineering managers ou CTOs, e principalmente para a malta de mobile é quase impossível, a não ser que o objetivo da empresa seja mobile também, mas isso são 0,00001% das empresas, há mesmo muito poucas, e é por isso que vemos muitas vezes empresas de desenvolvimento em que têm 100 back-end developers e depois 1 ou 2 mobile developers, não é? Isso. Sendo que nós dentro de uma aplicação Android fazemos na mesma back-end, front-end, tudo, não é? Lógica. Mas pronto, foi uma das coisas que eu fui aprendendo. E havia uma coisa muito engraçada, pá, sobre esta falta de soft skills dos developers, e que depois vai sendo escalada cada vez que um developer é promovido a uma função superior. Conta aí, quero aprender isso. Foi dita pelo Chet Hess, que é um senior developer da Google e um engineering manager da Google, da parte Android, na DroidCon de Londres de 2014, e o gajo faz sempre várias talks nas DroidCons, e uma delas, normalmente a talk de fecho, é uma talk de comédia, de paródia, porque ele também faz comédia nos tempos livres. E sim, ele inicialmente fazia sozinho e agora faz com outro rapaz que é o Guy qualquer coisa, Roman Guy. Ele também é designer. Eu só conheço, também é designer também. E então em 2014 o gajo fez uma talk que era sobre a talk da comédia, que das talks dele são as que eu gosto mais, que é muito bom, que era basicamente falava sobre isto, sobre a dificuldade que os developers têm à medida que vão sendo promovidos. E uma das conclusões dele era o que ele chamava a lei de Chet Hess, que é o Chet, que dizia nós devemos promover um programador à posição onde ele faz menos estragos. Então, basicamente, à medida que um developer vai querendo subir na carreira, tu vais colocando esse developer numa posição em que ele tem cada vez menos que pôr as mãos na massa e menos de programar e estragar o produto, para simplesmente estar a mandar. E esse era o lema dele. E de certa forma faz algum sentido, porque muitas vezes também a malta que nós vemos como tech lead e como engineering manager não é só malta que tem poucas soft skills, mas também muitas vezes é malta que só sobe por antiguidade. Ou seja, já trabalha naquela empresa há alguns anos, e naturalmente quando a posição abre são as pessoas que têm mais a potência para serem promovidas, porque também o chefe sente que as deve recompensar, não é, pela lealdade à empresa. Um pouco um absurdo, mas que é uma coisa que acontece com bastante frequência. Mas pronto. Acontece de chegar ali a um tech lead que não consegue fazer a função de tech lead, né? Porque sim. Não é só a parte técnica que se espera dele. Sem dúvida. E isso aconteceu-me recentemente na Alvier. Não conseguia trazer à equipa a mais-valia que é necessária do ponto de vista pessoal. Normalmente também tens que ter, costumo dizer que tu, para seres um líder, tens de ter boa imagem, boa e essa componente forte das soft skills, não é? Para
para que as pessoas sintam empatia contigo e te queiram seguir e queiram trabalhar para ti. E eu não tenho nenhuma delas, portanto, não fazia sequer sentido eu estar naquela posição. Mas serviu para uma coisa, serviu para eu perceber que não tenho realmente essa capacidade e que sou mais feliz a pôr as mãos na massa e a pensar no produto. E neste momento, por exemplo, na Volvo, não existe essa posição de tech lead, é uma coisa que eu gosto, e temos os product managers com quem trabalhamos e que definem o produto, e temos também engineering managers, vamos chamar-lhes assim, que também lideram o produto, mas não temos propriamente uma posição de tech lead. E muitas vezes o engineering manager nem sabe muito do lado técnico, nem o product manager, e esse lado técnico acaba por recair sobre nós developers. Portanto, as decisões acabam por ser quase as mesmas de um tech lead, mas estás numa posição em que tu tomas as decisões e implementas as decisões. E isso para mim tem muito mais valor, sinceramente. Já faz sentido. Porque você consegue ter a coragem de tomar algumas decisões ali a nível técnico, mas ao mesmo tempo você não tem aquelas obrigações que estão nas costas dos tech leads, né? Liderar, motivar e tudo mais. Aí já cada um é um pouco mais independente, né? Sim. Fazer o planeamento do projeto, fazer toda aquela gestão com quem está acima de ti, que normalmente temos que filtrar muito lixo, não é? Os problemas que vão cair sobre os developers. É um trabalho que já não tenho que fazer, mas acabo por tomar as decisões, e posso dizer que, por exemplo, na Volvo, se calhar os últimos 20 ou 30 tickets que eu resolvi, pelo menos, nenhum deles foi criado pela Product Manager. Fui eu que os criei, fui eu que os expus como problemas e fui eu que os resolvi. E isso é uma forma de trabalhar que eu também gosto. É muito bom teres um PM e teres o teu trabalho definido numa metodologia agile, mas também é bom sentir que tens uma palavra a dizer sobre isso, não é? Que se encontras um problema que deve ser resolvido e se tens a melhor forma para resolver, tu podes tomar a iniciativa simplesmente de o resolver. É uma coisa que faz sentido e que traz muita qualidade ao produto também. O facto de uma coisa ser encontrada, ser rapidamente priorizada e resolvida, em vez de ir para o fim de uma pilha de features e bugs, ser priorizada por um PM que muitas vezes não tem tanto conhecimento técnico, pode ter conhecimento do impacto que aquele problema tem, mas se não pensarmos, por exemplo, numa questão de um bug, mas pensarmos numa questão de arquitetura ou de um refactor de uma feature, muitas vezes é mais importante fazer um refactor antes de implementar outra coisa, porque o tempo de implementação das duas juntas vamos, por exemplo, exemplificar 10 unidades, mas calhar só o tempo de uma delas pode ser 10 unidades na mesma. Então, do ponto de vista do developer, tu já sabes que se fizeres aquelas duas praticamente na sequência certa, um refactor e depois um fix, por exemplo, estás a poupar tempo à empresa e dinheiro à empresa. E isso é uma visão que um PM não consegue ter, por exemplo, um PM que não seja da área, não é? E aí eu entendo que é preciso acontecer uma relação de confiança, né? Porque Exato. uma das coisas que eu fui percebendo também é que às vezes é difícil a equipe de developers transmitir uma comunicação bem clara e justificar por que certas atividades devem existir, devem acontecer para as lideranças lá em cima, né? Porque, por exemplo, a refaturação é algo que é difícil perceber, pelo menos no curto prazo, né? A vantagem de fazer isso, né? A questão de seguir as boas práticas de escrita de código, o clean code, né? Que tanto se fala hoje em dia. É meio difícil justificar isso para as lideranças que têm lá metas por cumprir, entregas para fazer, e lá está o developer falando que precisa refatorar, precisa mudar uma tecnologia por trás, e que ele ao fazer isso, ele também espera também ser reconhecido, né, por ter feito alguma coisa que aumentasse a performance do produto ali, do aplicativo, da aplicação e tal. Então, como é que isso acontece aí? Como é que acontece essa comunicação? E outra vez, isso é uma questão que varia de empresa para empresa, de cultura para cultura, né? Porque existe talvez uma cultura que talvez não leva em conta essa questão da qualidade técnica do produto lá por baixo, né? Que o código em si também é um produto, precisa ser bom. Então, como é que essa questão dessa comunicação, essa confiança, tu tens visto ao longo da carreira, ao longo de várias empresas diferentes?
E quais são as boas práticas que você recomenda para lidar com isso, né? Olha, é uma pergunta daquelas mesmo difíceis. Eu já vi isto acontecer em várias empresas de formas muito diferentes. Já tive empresas em que foi necessário parar completamente o lançamento de features novas durante um ano. No OLX aconteceu-me isso, sim, durante um ano. No OLX, durante um ano, eu e mais 2 colegas, na altura, em 2016, pedimos esse tempo, a empresa entendeu que conseguia disponibilizar esse tempo. Nós estávamos com uma aplicação a ser utilizada por mais de 500 mil de pessoas em 3 ou 4 países e paramos o lançamento de novas features para reconstruir a aplicação. Implementamos uma arquitetura, na altura não tinha, implementamos um novo design, portanto estava a ser finalizado um novo design, nós na altura aproveitamos este code freeze para implementar também esse novo design. Implementamos uma série de frameworks que eram necessárias, como injeção de dependências, na altura com o Dagger, por exemplo. Implementamos um sistema de base de dados diferente, mudamos literalmente tudo na aplicação. Acho que não houve uma linha de código que não tivesse sido mexida e começamos a fazer unit tests e UI tests, pelo menos para o caminho, aquilo que nós chamamos o happy path, não é? Isso. O caminho principal da aplicação. Por exemplo, se a pessoa quer ver casas, que naquele caso era uma aplicação de real estate, a pessoa tem que conseguir facilmente ver casas e nada pode falhar, não é? Isso. Portanto, esse era o happy path da aplicação e nós, na altura, conseguimos uma cobertura de unit tests de 93%, que é fantástico, e de UI tests para esse happy path da aplicação. Ao final de um ano eles tinham uma aplicação completamente diferente e que era escalável, que era o principal. A anterior não era escalável. Se eles quisessem lançar um novo país, por exemplo, para tu teres ideia, na altura demorava às vezes mais do que 2 ou 3 meses, que era uma coisa absurda, não só na parte da aplicação mobile, mas na parte do back-end e tudo. E nós, na altura, o code freeze foi vertical, portanto afetou a malta de back-end, que teve a oportunidade também de fazer os seus refactors no código dos servidores e assim, e a parte do mobile, que nós fizemos isto que eu acabei de dizer. E na altura demorava cerca de 2, 3 meses para lançar um novo país e de repente, por exemplo, na parte do mobile era limitada a meses de dias, porque nós conseguíamos configurar um novo flavor na aplicação, em que praticamente só mudavam os recursos, não é? As imagens, os textos, e aquilo funcionava, e que na anterior versão da aplicação eles nem sequer tinham isso assim. Era um absurdo mesmo. Não? Ou seja, não era, pelo menos, se calhar em 2011, quando aquele produto foi criado, não era um absurdo, mas em 2015, 2016 já estava completamente fora da realidade e foi preciso parar ali durante algum tempo para fazermos esse trabalho. E realmente é uma das outras coisas que eu conto quase sempre nas entrevistas, porque nem todas as empresas têm a oportunidade de parar um ano e fazer estas mudanças todas, mas aquilo que nós fizemos também era quase, não era sobre-humano, mas era muito trabalho mesmo para um scope de um ano. E pronto, foi uma coisa que me deu também bastante gozo. Mas em relação a esta questão de como explicar este tech debt, a necessidade de tech debt e de refactors às empresas, é uma das coisas que eu não gosto muito, um papel que eu não gosto muito de fazer, e é por isso também que eu não gosto de estar como tech lead, porque normalmente tudo que vem de cima tem a ideia de que, ok, esta feature é para amanhã e tudo o resto, pá, não interessa. Se o código está mau, muito mau, péssimo ou impraticável, para eles é um problema que não existe. Esse é o problema do developer. Eles querem uma feature, a data é de versão 15 de março, eles querem isto para 16 de março e aquilo tem que estar feito. E é quase como um professor meu costumava dizer, não há nada que um developer não faça num fim de semana mal dormido. E muitas vezes a gestão tem, a parte do management das empresas tem esta noção. Eles acham que tudo tem que ser feito rápido e bem. E muitas vezes não é assim. Rápido e bem não há quem. Há um ditado assim em Portugal. E é 100% verdade. É quase impossível nós fazermos alguma coisa em cima do joelho e o código depois ser facilmente mantido ao longo do tempo. Portanto, aí é sempre uma gestão de expectativas. Os tech leads e os engineering managers têm que puxar para cima para alargar os prazos.
E o management lá em cima também tem que perceber que muitas vezes é necessário fazer pausas para endereçar este tech debt atempadamente, porque à medida que o tempo vai passando, cada vez mais vai demorar mais tempo para resolvermos um problema. Porque em cima de uma coisa mal feita vem outra coisa mal feita e outra coisa mal feita e de repente já estamos a fazer bug fixes que são simplesmente uma cadeia de ifs que nunca mais acaba, porque de repente há um país qualquer que quer uma coisa completamente diferente dos outros e aquilo tem que funcionar de uma maneira assim para toda a gente, mas aquele quer uma diferente. No dia a seguir vem outro e nós no início podíamos ter preparado isto para que se todos os países quisessem uma coisa diferente a app respondesse, mas agora já são só vários ifs ali tipo, e com várias condições que ninguém percebe e com uma probabilidade de falha muito, muito grande, que é o maior problema. Depois só quando as coisas começam a falhar em produção é que quem está lá em cima começa a perceber que tem que dar tempo, não é? Para que se façam esse tech debt. Aqui na Volvo passamos aqui numa fase semelhante, mas que está a ser encarada de uma forma diferente da que eu tinha no OLX e que eu também acho muito interessante. A empresa também não parou de lançar novas features, mas para aí 70%, 80% das novas features acalmaram, portanto ficaram na gaveta. E nós começamos também a fazer migração de arquitetura e de UI e estamos agora prestes a lançar um novo caminho de agendamento de serviços. Só para dar um bocadinho de contexto, neste momento estou a trabalhar na parte de service booking, portanto um cliente que tem um carro da Volvo e precisa de ir à manutenção, por exemplo, consegue rapidamente agendar essa manutenção através do carro e consegue pedir que lhe venham buscar o carro a casa, por exemplo, e levá-lo para a manutenção e devolver o carro. Tudo isto tem que ter informação quase que ao segundo para que o utilizador não fique preocupado sobre o que é que está a acontecer ao seu carro, não é? Mas nós estamos a trabalhar nesse refactor também gigante, a aplicar nova arquitetura, nova interface, unit tests, novos analytics, que é uma componente muito importante que a maior parte das empresas também descuida um bocadinho. E a Volvo aqui deu também 2 passos atrás e para depois conseguir dar muitos mais à frente, que foi começar a implementar isto tudo atrás de uma feature flag, ir distribuindo o trabalho aos bocadinhos para a produção, mas desativado. E, portanto, agora o que vai acontecer durante as próximas semanas é que o trabalho vai ser ativado em produção, assim que tivermos tudo a 100%. Vamos conseguir testar rapidamente com um pequeno número de utilizadores se está tudo a correr bem, e só quando tivermos a garantia de que aquele caminho está a funcionar perfeitamente bem, é que ele vai ser aberto para todos os utilizadores. Mas foi tudo feito com muito pensamento e muita calma e com a noção de necessidade. E uma necessidade que é muito diferente da que eu tinha no OLX, porque nós lá tínhamos uma equipa de Android de 3 pessoas e na Volvo temos uma equipa de Android de quase 50 pessoas, que é uma equipa gigante a trabalhar num só produto e que obriga a muita gestão de expectativa e é muito fácil, como tu deves imaginar, se tens 50 pessoas diferentes a mexer no mesmo código, é muito fácil isto de repente descambar e alguém tirar ali um ponto de exclamação que retira uma negação e aquilo de repente já está feature invertida, por exemplo, a mostrar coisas que não deve. Eles perceberam isso e perceberam que era necessário criar uma interface que toda a empresa conseguisse, quando digo interface, criar uma arquitetura que toda a gente conseguisse compreender, implementar nas partes da aplicação em que trabalham e toda a empresa começar a seguir exatamente a mesma arquitetura. E não é uma arquitetura muito linear, acho que nem é conhecida, acho que foi pensada mesmo dentro da Volvo, mas que tem resultado muito bem. A migração, pelo menos na minha equipa, está praticamente a 100%. E agora estamos a trabalhar na parte das traduções, na parte do Analytics, para conseguirmos lançar isto, se calhar, no início do próximo trimestre. Mas já foi uma coisa, mais uma vez, esta abordagem, a forma como a empresa lidou com o tech debt, também já veio quase de uma fase de desespero e tiveram quase que diminuir muito o lançamento de novas features para permitir às equipas que se adaptassem a esta nova arquitetura, implementassem
a arquitetura nos ecrãs todos. Nós neste momento temos para todos os ecrãs, para tu teres ideia, o ecrã que está em produção, o ecrã com a nova arquitetura e o ecrã com a nova arquitetura e com Compose, Jetpack Compose. Por migração começamos a aplicar Jetpack Compose também, mas fazer tudo em simultâneo ia ser terrível e ia ser muito complicado, por exemplo, pegarmos num ecrã e mudarmos esse ecrã para a nova arquitetura ao mesmo tempo que implementávamos Jetpack Compose. Portanto, optámos por fazer isto tudo assim, de forma separada. Pronto, neste momento o código está mais ou menos organizado, de forma a que quando quisermos remover o futuro código legacy, vamos chamar-lhe assim, seja só praticamente remover alguns packages e não haver assim muita margem de estragar nada. Mas foi uma coisa que também necessitou de muito pensamento, muita aprendizagem e muito trabalho continuado, e também um trabalho que demorou já vários meses, quase um ano, para conseguirmos chegar a este ponto. As várias empresas abordam esta questão do tech debt com quase sempre formas diferentes e quase sempre, na minha opinião, tarde demais. É um problema quase crónico, como é evidente e como toda a gente percebe. Quase ninguém quer perder tempo e pagar a recursos para fazer tech debt, preferem pagar para lançar uma nova feature que vai ter impacto direto na aplicação e se calhar trazer mais clientes. Mas é uma coisa que mais cedo ou mais tarde todas as empresas têm que fazer e quase todas acabam por cair neste problema. E aí podemos dizer que quanto maior a maturidade da empresa, melhor dá-se atenção para essa questão, né? Do débito técnico, né? Sim. Agora, se a gente está numa situação que está numa empresa que ainda não tem tanta maturidade, aí só podemos, dentro daquilo que é possível fazer, colocar ali boas práticas no código, né? Escrever um código limpo, seguir uma arquitetura. Mas isso tem que ser uma coisa que parte da liderança, porque a liderança depois vai fazer isso chegar para as equipes. E equipes são várias pessoas, e isso, várias pessoas significa que o código todo vai ficar mais ou menos estruturado, né? Vai seguir um padrão, seja qual for o padrão, mas que seja seguido em todo o código. Deve ser complicado, assim, um código com várias coisas diferentes, assim, padrões diferentes. É uma coisa, ainda bem que tocas nesse ponto, é uma coisa que na Volvo aconteceu muito bem, porque eles criaram uma equipa só para endereçar estes problemas. Por exemplo, criar a arquitetura, pensar a arquitetura, criar templates para o Android Studio para que cada vez que tu crias um ecrã novo, por exemplo, ou uma feature nova, com aquele template ele gera-te os ficheiros todos que necessitas. Criar um sistema de code review, que também é muito importante. Quanto mais pessoas tiveres a ver o teu código, menor é a probabilidade dele ir para produção mal feito, não é? Como é evidente, acho eu. E eles ali na Volvo fizeram isso muito bem. Nós temos essa equipa que se chama Platform Team e que basicamente é uma equipa plataforma que trabalha para as outras equipas Android. Sempre que é preciso, por exemplo, um componente, por exemplo, no Jetpack Compose é muito mais notório, porque a ideia quando tu tens várias equipas a trabalhar num produto é que a UI seja constante, portanto os designers têm que falar uns com os outros, mas também que existam alguns padrões de código que são mantidos entre as várias equipas, e aí se calhar a única forma que consegues garantir isso é que se tiveres várias pessoas a fazerem code review entre várias equipas, e também depois se tiveres assim uma equipa que está no fundo a ditar as regras e atenta a quem é que não está a cumprir, não é? Ou a planear os próximos passos com alguma antecedência, ou por exemplo no Jetpack Compose a criar aqueles componentes que tu vais precisar para os manter iguais na aplicação toda. Por exemplo, nós neste momento os botões que utilizamos na aplicação estão muito bem descritos, estão criados em Jetpack Compose, e se o designer nos faz um botão que não está dentro daquela definição, automaticamente é uma red flag. Portanto, aquele botão, se ele não existe implementado pela Platform Team naqueles moldes, então é porque muito provavelmente ele não está a seguir o padrão de design que devia. E aquele botão vai ser diferente do resto dos botões da aplicação. E o mesmo para os textos, para os tipos de letra, para o tamanho das letras, para as fontes, para arredondamentos de cards, por exemplo, uma série de coisas que está implementado
centralmente num módulo que essa Platform Team criou e que depois o resto da empresa reutiliza, e em vez de estarmos já a chamar, por exemplo, o botão da biblioteca do Jetpack Compose, estamos a chamar o botão da Volvo e só usamos aquilo. E cada vez que é necessária uma alteração tem que ser feita ali centralmente. Parece que se calhar introduz um bocadinho mais de burocracia, mas também introduz mais... Não, e desminto já essa parte, porque qualquer pessoa pode fazer alterações nesses componentes, se assim achar necessário, portanto não está restrito àquela equipa de plataforma, por assim dizer, mas traz-te uma garantia muito maior de qualidade, de que aquilo que estás a entregar está realmente uniforme em toda a aplicação. Esta experiência na Volvo tem sido muito enriquecedora, eles têm uma forma de trabalhar que eu aprecio imenso. Já é muito vulgar aqui na Europa, pelo menos, que nós elogiamos os nórdicos pela forma de trabalhar deles. É a primeira empresa nórdica com quem eu tenho trabalhado, mas realmente nota-se uma diferença muito grande. Porque essa organização aí até me impressionou também, porque temos ali uma equipe que está a criar as features novas, está ali a entregar o produto, mas temos uma equipe isolada que só está focada em essa padronização, criar os templates, definir os padrões, Sim. de acordo com as regras ali internas da empresa. Eu acho isso incrível. É o que eu imaginei que acontecesse dentro do Google, né? Porque a Google está sempre a lançar novas bibliotecas, novas coisas novas. Sim. E sempre tem a preocupação de garantir compatibilidade com versões anteriores do Android. Então eu ficava imaginando, com certeza tem uma equipe que só está focada nisso, só a garantir as compatibilidades das features novas. Sim. Com as features. Não deve ser nada fácil, acho que deve ser um nível diferente de complexidade. mas, com certeza. Mas sim, tem que haver muita organização, seguramente. E agora que você falou dessa questão, né, de resolver essa questão do débito técnico nas empresas, né, que muitas empresas aprendem tarde demais, né, quando a coisa já piorou, tem que separar ali 6 meses de 1 ano para resolver. Então, como é que tu tens olhado para essa evolução do Android? Eu tenho a impressão de que, para mim, assim, Android, né, essa área como desenvolvedor de Android, é das áreas que mais muda em comparação com web, front-end, back-end, enfim. Eu acho que nada muda tanto quanto Android. Acho que o ecossistema Android muda a velocidade da luz. Não sei se concordas com essa minha forma de ver e como é que tu vives isso. Não, tem sido, principalmente nestes últimos anos, as mudanças têm sido significativas em cada versão de Android, e como temos uma versão por ano, sensivelmente, pelo menos uma versão de Android, mas muitas vezes as versões das APIs até são mais curtas, não é? Porque às vezes o Android 11, por exemplo, acho que teve a API 30 e 31 ainda, e o Android 12 foi 32 e agora o 13 foi 33. Portanto, às vezes ainda há diferenças de API mais do que uma por versão de Android. Mas sim, realmente as mudanças têm sido imensas. Em comparação a quando eu comecei a trabalhar, não há comparação, é quase... Aconteceu uma coisa curiosa aqui há umas semanas numa entrevista que eu fiz. Estávamos a conversar sobre isso, sobre as diferenças de programar hoje em dia, principalmente até relacionado com o Jetpack Compose, porque o Jetpack muda 100% a forma como se implementa UI em Android, e também um bocadinho a forma como nós temos de pensar essa implementação, porque é completamente diferente trabalhar com XML e trabalhar com Kotlin. E esse rapaz com quem eu estava a fazer a entrevista disse-me que é um bocado contra o Compose, porque nós estamos a trabalhar nisto há tantos anos e de repente parece que não sabemos nada. E é verdade, é 100% verdade. A curva de aprendizagem do Compose, e eu sou 100% fã do Compose, já tive essa oportunidade de começar a trabalhar com isso há quase meio ano aqui na Volvo, e é fantástico. É uma diferença de 180 graus, mas para melhor, indiscutivelmente para melhor. É claro, para quem trabalhou com XML durante 9 anos de carreira, uma coisa assim, de repente voltar ao zero é difícil, mas também foi quase a mesma coisa quando mudamos de Java para Kotlin. São muitas as diferenças, não é 180 graus, não é, de mudança, mas as diferenças entre as duas linguagens são bastante significativas. E muitas outras que têm acontecido na Google, mesmo em background, têm havido mudanças
drásticas, por exemplo, desde a implementação do sistema 12, que faz as notificações adormecerem, durante o tempo de inatividade do telemóvel, que acho que isso foi lançado com o Marshmallow, o Android 6.0, mas desde então foi aprimorado de tal forma que os serviços em background mudaram drasticamente. Quase todas as aplicações que dependiam de serviços de background que consumiam imensa bateria tiveram que melhorar infinitamente os seus algoritmos e deixar de confiar nesses serviços de background. Eu estive a ler sobre isso há pouco tempo, porque tem uma aplicação em que eu estou a trabalhar, dependia de um desses serviços e de repente no Android 13 deixou de funcionar a 100%, porque eu precisava de uma feature que dependia de um desses serviços e agora tenho que repensar quase o algoritmo inteiro simplesmente porque aquele serviço deixou de conseguir correr durante o tempo que eu preciso que ele corra. E são mudanças muito dramáticas, porque muda tudo em muito pouco tempo. Normalmente a Google dá algum tempo para as pessoas se habituarem e para conseguirem distribuir as suas aplicações com as novas mudanças, mas é um trabalho que dá muito trabalho, passo a expressão, quando uma alteração destas surge. E acaba por entrar muitas vezes na tech debt também, porque é difícil para nós, developers, explicarmos a quem está em cima que isto nesta nova versão deixa de funcionar e se nós não perdermos aqui umas horas, isto não vai funcionar mesmo, não há outra forma. Com os serviços isso é um bocado dramático, por exemplo, mas também com a implementação do Jetpack Compose. Como é que tu explicas a um líder, não é? A um CTO, que de repente o sistema que tu usavas para implementar toda a UI da tua aplicação está a ficar deprecated? Como é que lhe explicas que a linguagem da tua aplicação que está em Java de repente tem que mudar para Kotlin, porque Java vai ser descontinuado mais cedo ou mais tarde e tu vais ter que perder imenso tempo a fazer isso. Adorar tudo. Tudo, 100%. Não há uma linha de código que possa ficar igual. No caso do Java para Kotlin isso aconteceu, no caso do Jetpack Compose acontece novamente. E são duas mudanças que acontecem num prazo de 5 anos, nem isso. Kotlin, eu comecei a trabalhar com Kotlin só em 2019, mas acho que ele já em 2018 já estava a ser adotado. Por isso, muitas vezes não saem daí situações fáceis. Mas pronto, depois depende também da liderança de caminho é que quer seguir e se querem começar a melhorar as coisas rapidamente ou mais tardiamente, e normalmente o mais tardiamente acaba por significar sempre mais prejuízo também para a empresa, porque quanto mais tempo tu perdes por exemplo, a Volvo neste caso, se calhar se tivessem adotado uma arquitetura nova há 2 ou 3 anos, agora estavam a fazer migração para Compose de forma relativamente tranquila. De repente tiveram que fazer as duas coisas em simultâneo e fazer um planeamento que envolvia muito mais tempo do que se calhar só migrar as views para Jetpack Compose nesta fase. Agora imagina, por exemplo, se eles não tinham já o código em Kotlin e se de repente também tinham que estar a fazer migração para Kotlin. É um pesadelo. É um pesadelo. Será um pesadelo enorme. Sim, sem dúvida. Mas pronto, também surgem oportunidades, porque, por exemplo, à medida que estamos a fazer a migração para Compose, as empresas podem aproveitar isso para lançar uma nova interface, por exemplo, e não estarmos a converter a mesma interface para Jetpack Compose, mas a criar uma nova interface paralela que já existe, que depois irá substituir a anterior. E pronto, deixa de ser tanto tempo desperdiçado, por assim dizer, para as empresas. E as empresas que têm no seu modelo de negócios o aplicativo, elas têm que ter mais esse cuidado mesmo, porque qualquer decisão errada tira a empresa do mercado, né? Porque a empresa é o aplicativo, né? Exatamente. Eu não trabalhei em muitas empresas assim. A Volvo é uma empresa de carro, por exemplo. No OLX era focado na parte Android, mas a maior parte dos utilizadores ainda assim preferia utilizar a web. Mas, por exemplo, na Meizu, aquela fintech que eu falei há bocadinho, o produto era 100% mobile. Portanto, a aplicação era realmente aquilo que podia dar dinheiro à empresa. E aí sim, qualquer decisão errada e qualquer atraso nos prazos,
além de custar muito dinheiro à empresa, e se a empresa é uma empresa pequena, isso normalmente pode resultar em dificuldades agravadas, mas além de custar muito dinheiro à empresa, pronto, tem que ser tudo muito mais pensado e pensado se calhar a longo prazo, que era o que não acontecia de todo. Realmente, ao longo desses anos, o ecossistema do Android, né, ela vai passando por essas mudanças todas e aquilo que era boa prática já não é. Então, tudo vendo arquiteturas, vendo novas, né? Sim. O que já existia já faz tempo em outras áreas. Entra no Android como algo novo, né? Algo tipo muito fashion, tem que ser implementado assim. Então é o tipo de coisa que as empresas realmente têm que estar conscientes, né? Tem que acompanhar isso, tem que entender esse ecossistema para criar um produto que faz uso desse ecossistema e que também traz resultados para a empresa, né? Sem dúvida. E como é que tu olhas, né, para essa questão dos novos desenvolvedores? Os novos desenvolvedores aparecem hoje, querem trabalhar com Android, querem criar aplicações Android e encontram esse cenário, né? Chega agora, tem um Jetpack Compose, temos ali o XML, tem essa coisa toda acontecendo, né? Agora estamos aí a entrar também numa outra fase, né? Que é a fase da inteligência artificial, que também vai trazer alguma novidade aí. A Google está a movimentar também para tentar fazer alguma coisa. Isso vai trazer mudanças. Então, com que mindset um novo developer tem que entrar agora para trabalhar com Android? É uma boa pergunta também. Uma das coisas que eu acho que está a acontecer cada vez menos é os developers a saírem da faculdade escolherem mobile development. Tenho a impressão de que acontece com menos frequência do que quando eu acabei o curso, por exemplo, há 10 anos. Mas para um developer que começa agora, que se calhar nem coloca a fasquia agora, mas colocando mais daqui a 1 ano ou 2, acho que vai ser extremamente difícil e confuso, porque vão entrar em projetos em que se calhar vão encontrar tecnologias com que eles nunca trabalharam, porque sempre que criaram uma aplicação Android já era criada com Jetpack Compose, com Kotlin, com MVVM, com uma arquitetura, portanto com uma série de coisas que são adotadas hoje em dia pela Google, e quando se depararem com projetos um bocadinho mais legacy, com XML, ainda em Java, acho que as dificuldades vão ser enormes. No fundo é quase aquela... Cá em Portugal, a partir do ano passado, há 10 anos, começou a ser permitido as pessoas tirarem carta de condução em carros de caixa automática. Então, eu acho que é um bocado a mesma história, porque de repente, se aquela pessoa, quando acabar de tirar a carta de condução e lhe dá um carro de caixa manual para a mão, ela não vai saber, não vai fazer a mínima ideia de como mexer naquilo, não é? Eu acho que a analogia é bastante semelhante aqui com os novos Android developers que possam surgir, mas pronto, vai sempre depender da capacidade de adaptação de cada um, mais ou menos dificuldades. Eles vão passar por essas dificuldades ao contrário, não é? Olhar para código legacy e tentar convertê-lo para código novo. E nós estamos a passar por um processo inverso, que é a Google farta-se de lançar coisas cá para fora e nós, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar nos projetos, temos que aprender essas coisas e fazer as adaptações que forem necessárias. Portanto, não é fácil para nenhuma das partes, mas de qualquer forma, eu acho que o caminho que está a ser tomado pela Google é bastante satisfatório. Conseguimos hoje ter aplicações muito mais estáveis do que eram há uns anos atrás, não só pelo aumento da capacidade dos telemóveis, não é? Seja de processamento, seja de memória, seja de todos os níveis, mas também por causa disso, porque as melhorias estão a ser feitas a nível de APIs e de código, são substanciais. É verdade. E até isso pode ser considerado uma nova soft skills, né? Assim, é uma oportunidade que nós temos de mostrar que somos capazes de dar conta dessa demanda toda, né? E eu acho que é cada vez mais importante. E se quem faz entrevistas de emprego com alguma frequência nota que muitas vezes o objetivo da empresa em contratar um developer é simplesmente fazer essas migrações. Ou seja, chegaram ali a um ponto, e isso aconteceu no Volvo, chegaram a um ponto em que têm que fazer refactor, e para fazer esse refactor têm duas hipóteses. Ou aumentam a equipa
e conseguem lançar novas features e fazer refactor em simultâneo, ou se a equipa é a mesma, claro, uma das partes vai ter que sofrer, não é? Ou deixas de fazer features novas para fazer refactor, ou deixas de fazer refactor para fazer feature. Interessante. E na Volvo isso aconteceu. Eles estenderam a equipa substancialmente, agora quando fizeram quando começaram a fazer os refactors. E é uma das formas de conseguir fazer isto e garantir que entregas com qualidade diariamente produto aos clientes, não é? Mas sim, nunca é uma decisão fácil, e é uma decisão fácil para quem tem dinheiro, não é? Ou menos difícil para quem tem dinheiro, porque ter que pagar também acredito que não seja simpático, mas acaba por ser difícil para toda a gente, porque mesmo para nós developers, então, no fundo é o que tu dizes, é quase não é bem uma soft skill, mas é uma skill diferente, saberes converter código legacy para código atual e fazê-lo bem feito, que é ainda mais difícil, não é? Fazê-lo de forma a que ele não seja legacy tão cedo. Que possa ter mais tempo de vida útil possível. Exatamente. Por isso, sim, é uma daquelas coisas que eu sinto que é cada vez mais pedida também por empresas em entrevistas de emprego, porque já estão a contratar com esse objetivo. Eu fui também meio que percebendo isso, né? Teve uma altura, né? Até agora para fazer esse programa de novos trabalhos, e você vai vendo nas descrições das vagas, né? Que ao mesmo tempo que pedem algo assim moderno como Jetpack Compose, tem que saber trabalhar com XML, ou coisas como Rx Java. Isso. E por quê? Né? Porque quando chegar lá na empresa vai ter que fazer essa migração, né? Sem dúvida. Das ferramentas antigas para as novas, né? Então você tem que estudar para ficar a par do que está acontecendo agora, e também estudar o passado, né? As tecnologias do passado, para poder saber migrar. Exatamente. E muitas vezes, se já não trabalhaste com alguma dessas coisas, e com o RX Java isso acontece-me, já não trabalho com RX desde 2019, sei lá, 2020, muitas vezes, se já não trabalhas com isso há algum tempo, as próprias empresas também já perdem um bocadinho o interesse, porque pronto, têm um objetivo muito específico daquela tecnologia, ou te fazem uma entrevista muito focada naquilo e te pedem para usar, por exemplo, para ver se ainda consegues usar bem, ou então vão dar preferência a um developer diferente. Isso aí, sem dúvida. E agora tu tiveste a oportunidade de trabalhar participando de algum processo seletivo, assim, alguma entrevista de emprego para novos developers que tivessem para entrar em uma empresa que você estivesse a trabalhar. Queria entender também esse processo dos bastidores, né? Como é que tu vês? Já deste aí uma dica muito boa, né? Que é a questão desse momento do mercado agora, que é o momento da transição, né? Das tecnologias mais ultrapassadas para as novas, que todo mundo agora tem que saber trazer isso na mesa, né? Trazer essas cartas na mesa, essa habilidade de fazer isso. Mas outros pontos que talvez tu possas transmitir aqui, compartilhar dentro desse contexto, né? Processo seletivo, daquilo que se espera de novos candidatos, como é que tu tens jogado isso? Sim, eu ao longo da minha carreira tive a felicidade de estar muitas vezes dos dois lados. Eu sempre fui uma pessoa que fiz muitas entrevistas, estava sempre à procura de oportunidades melhores, projetos melhores, e recentemente, nos últimos 3 ou 4 anos, também tive a oportunidade de estar do outro lado e de fazer muitas entrevistas. Principalmente numa empresa com que trabalhei e continuo a trabalhar, que é a TopTal, que é uma empresa de consultoria. Eles gabam-se de ter os 3% de melhor talento tecnológico a nível mundial, e eles conseguem isto, a TopTal, sim. Boa. E eles conseguem isto através de recrutamentos um bocadinho acima da média a nível de dificuldade. Portanto, têm várias fases de recrutamento, várias entrevistas técnicas, e tentam avaliar os candidatos dessa forma. E eu fui um recrutador também nessa empresa, e participei em centenas, não sei quantas, não sei se centenas, se milhares, sinceramente, mas muitas mesmo, entrevistas técnicas, e fui capaz. Um dos requisitos é que os entrevistados não tenham menos de 2 anos de experiência, portanto nunca entrevistei ninguém com pouca experiência, por assim dizer, mas ali também entre os 2 e os 5 anos também ainda não és um senior developer,
developer já com alguma experiência, com alguns aninhos de experiência, mas também normalmente não és um senior developer. Entrevistei pessoas com 2 anos de experiência a pessoas com idades para ser minhas avós. Principalmente uma senhora, e foi uma entrevista fantástica. Uma senhora que tinha mais de 65 anos, agora não sei dizer que idade ela tinha, era americana, e notava-se que era mesmo daquelas pessoas que estavam nisto só pelo desporto, só porque gostam de programar e gostam de tecnologia. E é uma riqueza muito grande, pá, porque de repente tu estás a entrevistar uma pessoa que te está a contar o percurso dela e tu metade daquelas tecnologias, tu nunca ouviste falar daquilo, não é? São coisas para mim, tudo que vá há mais de, sei lá, 20 anos, tecnologias dos anos 90, já é demasiado. já não conheço algumas e já experimentei algumas por diversão, mas nunca tão atrás, por assim dizer. Então, muitas vezes é um desafio também para ti como entrevistador. Mas respondendo à tua pergunta, aquilo que vai sendo pedido cada vez mais, eu acho que são as competências técnicas. É tu seres capaz de perceber de que forma é que o mercado está a evoluir e, por exemplo, se não trabalhas com uma determinada tecnologia a nível profissional porque não tens essa hipótese, trabalha com ela a nível pessoal. Comecei a fazer isso bastante tempo antes de trabalhar na Volvo, e quando fui contratado para a Volvo, por exemplo, também já foi uma coisa que me foi perguntada e eu já tinha essa experiência. E isso é muito bom. A parte, por exemplo, da injeção de dependências, existem pelo menos 2 grandes frameworks em Android, não é? O Dagger e o Coin. Isso. Normalmente as pessoas só trabalham com uma, não é? Porque sempre trabalharam com Dagger, acabam por nunca ser contratadas por empresas que trabalham com Coin e continuam a trabalhar com Dagger. Eu experimentei o Coin em projetos pessoais, por exemplo, e agora trabalho com isso na Volvo. Dá-te uma grande riqueza, se fores capaz de trabalhar com isso em projetos pessoais, dá-te uma grande riqueza, porque quando chegas a uma fase de entrevista, experiência com Dagger, 3 anos. Nós não usamos Dagger, usamos Coin. Trabalhaste com Coin já? Olha, trabalhei num projeto pessoal e de repente, share screen, abre o projeto e mostra, e estou ali a fazer a mostrar-lhe partes do projeto em que trabalho com aquilo. É um projeto profissional? Não. Tem centenas de milhares de clientes? Não, mas a competência está ali. E quem está a entrevistar consegue rapidamente ver que a competência existe, que o trabalho está ali à frente dele, pode gostar mais ou menos da forma como está feito, mas se tu já tens algum input sobre como trabalhar com uma framework, normalmente isso é suficiente para uma empresa. Porque tu vais aperfeiçoar a tua técnica ao longo do tempo, não é? E normalmente começares a trabalhar com isso é a parte mais difícil, que implica aprendizagem, implica errar e corrigir, e depois, claro, só com o tempo é que vais aperfeiçoar. E que sinto que faz bastante diferença nas entrevistas de emprego. Boa. Obrigado aí por essa dica, é uma dica muito boa, né? Acho que todos nós vamos aprender com ela, né? Que é não esperar a experiência chegar até nós, mas nós mesmos podemos criar a nossa própria experiência, né? Com projetos pessoais, podemos criar coisas. E até isso é interessante, né? Porque um projeto pessoal, quem sabe, você pode até ter uma oportunidade de monetizar esse projeto, né? Quem sabe você cria aí algum produto que, além de ser uma forma de você se preparar para processos seletivos, você pode ter algum retorno financeiro por conta disso, né? Sem dúvida, sim. Quer dê retorno financeiro, quer não dê, eu acho que nunca é tempo desperdiçado. Isso. Principalmente por causa disto, porque aperfeiçoas, principalmente, aliás, se tu quiseres aperfeiçoar competências que tu não tens a oportunidade de explorar no teu trabalho do dia-a-dia. Porque muitas vezes não tens mesmo, a própria empresa não tem possibilidade de te permitir trabalhar com essas tecnologias. O Jetpack Compose, por exemplo, acredito que imensa gente ainda não tenha tido a oportunidade nas suas empresas de o experimentar. Mas se experimentarem em projeto pessoal, têm ali uma competência que já não podem chegar a uma entrevista de emprego e dizer não conheço, nunca trabalhei. Não, efetivamente já trabalhei, muito ou pouco, já trabalhei, já conheço. E se quiseres ver, rapidamente share screen, abre aqui um projeto em que trabalhei nisso e mostro como é que fiz. E muitas vezes acontecem coisas engraçadas também, porque mesmo nas entrevistas de emprego existem oportunidades para aprendizagem. Não só quem está a ser entrevistado, mas também de quem está a entrevistar. E já me aconteceu muitas vezes
mostrar código meu a pessoas que estão do outro lado e elas dizerem, eu não fazia isso assim, fazia de outra forma, assim, assado. Nesta discussão que tu tens com developers que muitas vezes até são mais experientes do que tu, é que tu aprendes e começas a ter um bocadinho de melhor noção de como é que se fazem as coisas bem feitas, não é? E é outro conselho que eu também dou sempre às pessoas e que eu sempre procurei na minha carreira, que é tentar ir para empresas em que, mais do que projeto, também a equipa tenha pessoas com quem tu possas aprender. Porque se estás num sítio onde os teus colegas são menos experientes do que tu ou menos competentes do que tu, dificilmente vais aprender também, se calhar, qualquer coisa. Eu sempre tive um bocadinho essa felicidade e sempre a procurei também nas empresas. Raramente aceitei uma posição em que a pessoa que me entrevistou para aquela posição, na entrevista técnica, e eu não dissesse, este gajo é muito bom, e eu estou a trabalhar com ele. E isso aí já me aconteceu várias vezes, e num deles eu cheguei a perguntar 3 meses depois, como é que tu me contrataste? Aquela entrevista deve ter sido a pior da minha vida toda, eu não conseguia responder a uma pergunta, e o gajo mesmo assim contratou-me. E ele disse, eu não fiquei com essa impressão da entrevista, achei que até tinha corrido bem. Muitas vezes nós temos assim expectativas diferentes entre quem está a ser entrevistado e quem está a entrevistar, temos ideias diferentes de como é que aquela reunião aconteceu. E isso aconteceu-me e foi muito engraçado. E essa pessoa realmente foi, se calhar, uma das pessoas mais importantes para mim, para eu nunca desistir até de trabalhar com Android, porque eu sentia que todos os dias aprendia com ela. Foi com esse rapaz que eu aprendi como é que as diferenças entre várias arquiteturas, como implementar unit tests e a importância deles, vários padrões de implementação de software, a importância da documentação. Muitas vezes são coisas que são tão óbvias, mas como não nos ensinam na escola, se tu não tiveres a oportunidade, não tiveres alguém que te ensine, e principalmente no mundo em que as coisas mudam com tanta frequência, eu acho que nada do que eu aprendi na faculdade seria aplicável hoje em Android, por exemplo, tirando conhecimentos muito gerais. No mundo em que as coisas mudam tão rápido, se realmente não trabalhas com pessoas que são competentes e que, como equipa, sejam capazes de aprender todos, então não vale a pena continuar naquela empresa, estás estagnado. Boa, gostei. E até tinha aqui algumas perguntas para te fazer, mas gostei que nessa conversa a gente foi encontrando as respostas em todas as perguntas que eu tinha aqui em mente também. Ok, é um sinal. Gostei muito. E talvez um último ponto que íamos falar, né, também relacionado a isso, né, sobre as habilidades, né, que costumam chamar mais atenção, né, nos developers que estão em processos seletivos. Quais são as coisas que costumam brilhar os olhos dos que fazem as entrevistas, dos recrutadores, por aí em diante, né? Tu deste várias pérolas de sabedoria aí, várias dicas muito boas. Mas se quiser aí transmitir mais alguma dica sobre esse ponto. E depois aí a gente fala também sobre algum projeto pessoal que tu queiras comentar, né? Um projeto bem pessoal mesmo, fora da faculdade, fora do trabalho. Okay. Mas pode comentar aí no que faz brilhar os olhos dos entrevistadores. Assim, essa pergunta é muito aberta na medida em que cada empresa tem os seus objetivos e cada pessoa tem as suas preferências. Eu já tive entrevistas em que explicar muito bem vários tipos de arquitetura não dizia nada a quem estava do outro lado, porque muitas vezes eles nem sequer percebiam algumas dessas arquiteturas. Exato. Trabalhavam sempre com a mesma e estar a explicar que existem outras é bom, é claro, demonstra o teu conhecimento e principalmente esta questão da arquitetura eu acho que é muito importante. Se conseguirmos trabalhar com várias de forma competente e saber a diferença entre elas, é extremamente importante para que um developer consiga alcançar uma posição de liderança. Acho que é a feature ou a competência mais importante que um developer tem que ter é compreender as várias arquiteturas que tem à sua disposição, as várias metodologias de trabalho, principalmente as Agile, o Scrum, e ser capaz de os implementar bem implementados, acho que é o fator determinante para conseguirmos subir a posições de Tech Lead ou até de Engineering Manager, mas como developer muitas vezes não é isso que faz brilhar mais os olhos de quem está do outro lado. Acho que vai depender muito das frameworks que cada empresa utiliza e das necessidades que aquele developer vai encontrar, não é? Porque quando nós estamos a trabalhar com determinadas frameworks, queremos que quem venha para a equipa
também tenha conhecimento dessas frameworks. Mas, como eu disse há bocadinho, há uma coisa que nunca magoa, que é nós irmos experimentando nos nossos projetos pessoais e irmos alargando esse leque de frameworks que temos à disposição, para que quando as oportunidades surjam nós tenhamos ali alguma coisa à mão para mostrar que já trabalhamos com isso. Depois, as soft skills também são muito importantes. A forma como nós abordamos uma entrevista, pessoas muito introvertidas, acho que é muito difícil conseguirem mudar de empresa com facilidade, porque uma das coisas que as empresas cada vez mais procuram é que a nova pessoa se enquadre bem na equipa que está para a qual vai entrar. E cada vez mais vemos empresas a deixarem a última entrevista, a entrevista decisiva, para o CTO e muitas vezes para o CEO da empresa, ou para os dois. Eu já tive, quando fui recrutado para a Mesu, as últimas 2 entrevistas era uma com o CTO, portanto o diretor técnico, e outra com o CEO, ou seja, o diretor executivo da empresa. E só passando essas fases todas é que eles contratavam. Portanto, acaba por ter que haver também uma flexibilidade muito grande das pessoas, quer a nível de soft skills, quer a nível de skills tecnológicas. Muitas vezes, se calhar, aquela soft skill principal que nós vimos no início pode não ser a mais importante para tu integrares uma equipa. Se calhar não precisas ser a melhor pessoa a liderar pessoas, mas simplesmente seres uma pessoa com quem é fácil de falar, de trocar opiniões, de fazer uma pergunta de como é que resolves um problema e tu simplesmente não dares uma resposta. Alguma resposta tens que dar, não é? Tens que tentar rapidamente ali, com o tempo que tu tens, dar uma resposta à forma como resolvias aquele problema e como na tua opinião, melhorar um determinado aspecto da empresa. Eu acho que isso é fundamental. Mas sim, eu acho que também na maior parte das entrevistas que fiz, até mesmo na Top Tal, nunca apanhei assim muitas pessoas. Também há uma coisa, que muitas vezes há uma filtragem destas soft skills em entrevistas anteriores à entrevista técnica. Então as pessoas que já chegam à entrevista técnica já têm que ser pessoas que, por exemplo, os recursos humanos de uma empresa já deram ok numa entrevista inicial e disseram que sim senhor, tem competências para avançar. Mas sim, julgo que cada vez mais esta conjugação de tech skills e soft skills é importante. Apesar de estarmos num mundo um bocadinho desesperado por developers ainda, não é? Então quase que muitas vezes, se o desespero for muito, feita-se qualquer coisa, mas muitas vezes também pode influenciar a proposta que vão fazer a esse developer, não é? Pode ser o fator decisivo entre tu conseguires aquele salário que queres ou a empresa só oferecer um salário inferior, porque acha que não vales o investimento. Nesse aspecto também é importante, é um fator importante para a maior parte das pessoas, não é? Então aí fica a dica, né? A pessoa tem que mostrar todas as suas valências, porque a ausência de uma e outra, por mais que a pessoa seja contratada, vai afetar lá na proposta, né? Na oferta que a pessoa vai receber. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, sim. Isso aí 100% de certeza mesmo. Mas lá está, são coisas que as pessoas podem ir trabalhando com mesmo as soft skills, com cursos, existem vários cursos de soft skills, até nem sequer ligados à informática, existem cursos gerais que trabalham nesse aspecto, existem cursos que trabalham nesse aspecto ligado à informática, e as tech skills, claro, acho que qualquer developer consegue perceber como é que as pode melhorar e já enumeramos algumas formas de o fazer aqui ao longo desta conversa. Boa. É isso mesmo. Eu conheço um cara aqui que é o John Simpson, né? O nome dele é meio difícil, não sei se conheces. O cara lá tem um canal chamado Simple Programmer. Não é estranho, mas não estou a reconhecer o nome. Eu tenho aqui um livro dele, eu vou mostrar a capa. Talvez. Né? Ok, não estava a confundir. Não conheço. Então ele tem um livro focado só para soft skills para developers. E aqui ele fala tudo, né? Ele tenta fazer um manual de tudo, só ver a grossura, né, do livro. Nossa. Então ele tenta falar sobre tudo ali. Fala questões como... deixa eu explicar aqui livros. Eu costumo muitas vezes indicar um livro para muitos colegas meus. Aqui ele fala sobre carreira,
fala sobre o que é ser profissional, o que são soft skills, a questão de você decidir o que você vai fazer, ser especialista, ser generalista, né? Ele fala sobre isso. Também tem uma parte que só fala de marketing, né? Fala também da questão de aprendizar, de aprender, né? Habilidade de aprendizagem, né? Você constantemente estar a aprender, fala sobre produtividade, questão de finanças, assim. Ele tenta dar um ABC para todo developer, né? Porque é uma área que acaba exigindo muito de nós, né? Então acabamos focando demais ali no computador, a gente foca na parte técnica, mas tem muitas outras coisas importantes da vida que nós temos que desenvolver como habilidades. E ele foca nisso, né? Fala até de mindset, fitness e por aí vai. Então, é realmente um investimento, assim, dá um resultado ao longo do tempo. Nessas horas de entrevistas, faz toda a diferença, né? Faz toda a Sim, diferença. acredito que sim. E o último ponto, podemos comentar um projeto pessoal teu aí que tenhas talvez experimentado, né? Sim, Eu lembro que teve uma época no passado que tinhas uma aplicação, estava já a testar, né? Estava a fazer uma prova de conceito, algo assim. Era alguma coisa de telefonia, algo assim, mas se quiser falar do outro projeto desse mesmo, fica à vontade. Já fiz alguns projetos pessoais, nunca nenhum deles deu resultado propriamente dito. Alguns quase no fim da implementação acabaram por não ver a luz do dia na Play Store, mas por várias questões. Neste momento, e se calhar o que tu estás a falar, não sei se é o I'm OK, que basicamente é uma aplicação que vai permitir às pessoas, sem trocarem mensagens de WhatsApp ou SMS ou chamadas, perceber que os seus entes queridos estão bem. Sejam os pais, sejam os filhos. Por exemplo, existem várias formas de um pai que saiba ao seu dia de trabalho saber se o seu filho está bem durante um dia de escola. WhatsApp, SMS, telefone. E aquilo que nós queremos é garantir que não existe uma necessidade de um pai ou de um avô ser intrometido na vida de uma criança para saber se ela está bem. Em princípio, se essa criança estiver a utilizar crianças, estamos a falar não de bebés, por exemplo, mas crianças em idades 10, 11, 12 anos em diante, até adolescentes e pequenos adultos, que passem muito tempo afastados dos pais e que muitas vezes os pais têm tendência a tentar ligar, por exemplo, à hora do almoço e perguntar se está tudo bem, ou a seguir a um dia de escola ou de trabalho para saber se está tudo bem. E aquilo que nós queremos fazer é uma aplicação que permita, através da utilização do telemóvel e de dados de biometria, perceber que aquela pessoa está bem e garantir, através ali de um círculo, garantir que nesse círculo pode ser uma família que aquela pessoa está bem. No caso de não estar, ter um botão de alarme, no caso de se passar alguma coisa, poder despoltar um botão de alarme, e no caso de estar tudo bem, poder simplesmente carregar num botão e a outra pessoa receber uma notificação a dizer que está tudo bem. Portanto, interações muito simples que possam ser utilizadas por pessoas de 60, 70 anos e por pessoas de 12, 13 anos. E a nossa ideia é competir com aplicações que já existem, mas que são muito intrusivas, por exemplo, através de dados de GPS, controlam imenso as crianças e os pais conseguem quase saber ao segundo em que sítio é que aquela criança está, através de controle de GPS, levando a que depois as crianças, por exemplo, desativem o GPS de telemóvel ou bloqueiem permissões e tentem arranjar alternativas porque não confiam o suficiente na aplicação quando querem estar a fazer qualquer coisa que os pais não têm que saber que eles estão a fazer. E para isso nós queremos um compromisso, uma coisa que não seja demasiado invasiva com a criança ou com o idoso, porque muitas vezes também estamos a falar de idosos que podem estar, por exemplo, em casos de início de senilidade, demência, e que os filhos, neste caso, ou os cuidadores, precisem de saber se está tudo bem com essas pessoas e garantir com interações simples e com um algoritmo que permite, através de dados de biometria, saber se a pessoa está a utilizar o telemóvel e se está tudo bem, informar todas essas pessoas. Tem sido um projeto demorado, que é feito nos tempos livres, e eu infelizmente hoje em dia tenho muito pouco tempo livre, mas foi um projeto que o ano passado ganhou um prémio cá em Portugal de um concurso de empreendedorismo,
Ainda em fase de ideia, sim. Ganhou bem, Ainda em uau. fase de ideia. Comecei isto com um amigo que está a trabalhar na Suécia, na altura estava desempregado, mas entretanto também começou a trabalhar, então a situação piorou para nós os dois, e tem estado assim um bocadinho pendente, mas é um projeto em que, por exemplo, eu vou investindo para fazer essas aprendizagens. É um projeto onde eu uso Coin, onde eu uso Jetpack Compose, onde eu uso Firebase como backend. Muitas destas coisas eu não conhecia. Por exemplo, se me disse, até há 2 semanas, se me perguntassem se eu já tinha utilizado bases de dados do Firebase, sim. Push notifications, sim. Por exemplo, implementar uma API através do Firebase ou implementar funções através do Firebase. Nunca tinha trabalhado com isso. Neste momento já trabalhei, já posso dizer que já fiz um back-end mais ou menos complexo para uma aplicação Android. É uma coisa que se calhar uma grande parte dos programadores mobile nunca mexeu. E eu tento fazer isso, aproveito o projeto pessoal, pode não dar nada a nível financeiro ou retorno financeiro, mas seguramente dá muito retorno a nível pessoal e de evoluir as minhas competências técnicas, e acabará por dar retorno financeiro quando eu vou a uma entrevista de emprego e eles veem realmente que eu tenho essas competências e consigo utilizá-las para bem daquela empresa, e muitas vezes resultando numa proposta financeira também melhor dessa empresa. Mas pronto, esse é um dos projetos pessoais que eu tenho estado a fazer a nível de programar, propriamente dito. Num outro nível, numa escala diferente, eu sou desde 2019 o organizador da DroidCon Lisboa, e é uma das coisas também que me toca muito tempo, todos os anos, organizar esse evento. E neste momento, fruto da pandemia, não conseguimos organizar em 2020, mas temos duas edições realizadas e estamos a preparar a próxima para setembro, e tem estado a correr também muito bem. Lisboa tem tido uma excelente aderência, também como seria mais ou menos de esperar, e o crescimento tem sido interessante, mesmo com a pandemia tem sido interessante, e esperamos agora que 2023 seja um ano ainda melhor e que consigamos trazer muito mais pessoas cá a Lisboa. Realmente o DroidCon é uma coisa, assim, um movimento muito interessante. Eu consumo muito conteúdo dele lá, blogs e tudo mais. Boa. E, assim, Deus marcar um dia, né, futuramente, só para falar disso, né? Acho que é uma coisa muito boa, assim. Eu vejo esse movimento em vários países, né? Parece que tem uma versão para a Alemanha, né? Tem a Alemanha. Sim. Assim, existem mais de 25 países: Alemanha, Londres, Nova York, São Francisco, na Alemanha em Berlim, eu agora comecei a dizer cidades, e também existe em Espanha. Em Paris existia o Android Makers, que entretanto foi também, ficou a cargo da DroidCon, a sua organização, apesar de ainda ser organizado com um branding diferente. E depois existem em vários países também de África, existe no Quênia, salvo erro, existe no Egito, em alguns países da Ásia também. Portanto, existem muitos países, normalmente apenas uma edição por país, tirando os Estados Unidos, que são tão grandes que justifica pelo menos uma edição em cada uma das costas. Aí no Brasil acho que não há, portanto, se calhar vai ser aí uma boa oportunidade para o jovem explorar. Aqui no Brasil tem que aprofundar mais, tem que ver mais, mas tem um movimento aí, né? Android Developers Brasil. Então, eles fazem lá, organizam vários eventos também e tudo mais. Mas eu sou muito novo ainda lá. Eu entrei lá no Slack da organização, ainda estou aprendendo, assim. Mas, assim, em Moçambique talvez seja uma oportunidade, né? Assim, você falou África, você falou Quênia, né? Então, lá tem muitos países. Sim. Muito bem. Olha, eu estou imensamente grato, né, pela oportunidade que você me deu aqui, da gente ter essa conversa, né? Foi muito bom. Aprendi aqui com você a questão de quão necessário é nós termos iniciativa, experimentarmos coisas, inovarmos, encarar desafios, e também várias sugestões sobre como participar, né, em processos seletivos, a questão de como você pode alavancar ou demonstrar melhor suas habilidades, suas valências, né, de uma forma bem prática.
E, bom, são muitos pontos, né? Estou aqui a tentar puxar todos eles, mas com certeza esse episódio eu vou pegar como um material também de estudo para mim, né? E também com, e também com certeza será para muita gente que está aqui a assistir. Combinado, o prazer foi meu, João. Obrigadíssimo por esta oportunidade. Foi um prazer falar contigo, passado tantos anos. E desejo aí muita sorte ao canal. Opa, obrigado aí, Fábio. E é isso.